Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e vou aproveitar aqui a paragem para as seleções, foi a segunda paragem esta época de seleções, para falarmos um bocadinho aqui sobre o que tem sido este início da época para o Benfica. Portanto, fazermos aqui um balanço sobre estes 2 meses e meio, 3 meses, desde o início da época. Com vários altos, com vários baixos, pontos positivos, como por exemplo a conquista da Supertaça, a qualificação para a fase de Liga das Champions, pontos menos bons, ali já os dois empates em casa contra equipas perfeitamente acessíveis para o Benfica, também as duas derrotas já nesta fase de Liga das Champions, exibições não muito positivas, antes pelo contrário, estou a ser aqui um bocadinho simpático demais, diria eu, e eu penso que será uma boa altura, de facto, a passados breve 3 meses, para fazermos esse balanço. Antes de continuarmos, o que é que eu gostaria de pedir? O habitual, no caso gostarem deste vídeo ou de outro vídeo que já tenham visto meus sobre aqui o nosso Benfica e neste canal, o que é que eu gostaria de pedir? Para subscreverem o canal, porque é 100% gratuito, não tem qualquer custo, para colocarem também os vossos gostos nos vídeos, as vossas sugestões, as vossas críticas, os vossos elogios, hum, tudo o que acharem por bem colocar, e é uma forma de ajudar de facto o canal a crescer, quer em termos de quantidade, ter mais vídeos, mas quer em termos de qualidade, permitirem aqui uma maior investigação, maior aposta na minha própria formação. Mas vamos então ao tema do vídeo, que é o balanço aqui da época do Benfica. O Benfica tem até ao momento 15 jogos, esses 15 jogos resultaram em 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 21 golos marcados e 8 sofridos. Eu aqui salto à vista logo que temos pouco mais de um gol marcado por jogo, em média. A nível de defesa, 8 golos sofridos, penso que é absolutamente não envergonha, podemos dizer assim. A nível da Champions, duas derrotas, sendo que a derrota com o Chelsea era mais ou menos previsível, apesar do Benfica lutar sempre para ganhar pontos, para ganhar os jogos. Aquele jogo em casa é que de facto não estava dentro das previsões, podemos dizer assim. Depois na Liga Portuguesa também temos 3 empates. Desses 3 empates, um foi o último contra o Futebol Clube do Porto. Também penso que estaria ali mais ou menos dentro das perspectivas, diria eu. A época passada ganhámos 4-1, mas vale o que vale. Depois aqueles 2 empates em casa que também foram muito, muito, muito complicados de engolir, entre aspas. E depois aqui temos a vitória na Supertaça contra o Sporting, que já nos deu aqui um título esta época. Falando aqui a nível coletivo, das exibições coletivas, o que é que temos aqui de positivo? A conquista da Supertaça, como já falámos, o apuramento para a fase de Liga das Champions, também muito importante a nível desportivo, a nível de imagem do clube, a nível financeiro, obviamente. Consistência defensiva, como também já falei há bocadinho, temos pouco mais de meio gol sofrido por jogo, o que também não é muito negativo. Substituição do Lage por Mourinho, para mim, é de facto algo de positivo. Portanto, eu penso que nem vale a pena compararmos aqui os treinadores. Eu sou um bocadinho suspeito porque muitas vezes falei aqui mal, era o que eu pensava do Bruno Lage. Falei das qualidades ou da falta de qualidades que ele tinha para liderar o Benfica. E o José Mourinho é o José Mourinho. Se calhar não tem, nos últimos anos não teve os mesmos resultados nos primeiros anos. Se calhar não, de certeza absoluta. Se calhar já não é atualmente do top de treinadores a nível mundial, mas ainda é o José Mourinho. Ainda tem que saber muito do trabalho de treinador. Outra situação positiva, diria eu, que é o facto de ainda estarmos vivos. Depois desta substituição, das más exibições, o facto das eleições que tem, que cria sempre polémica e instabilidade, ainda estamos vivos, quer no campeonato, a 4 pontos do Porto, mas também ainda vamos recebê-los em casa, e também a nível da Champions, temos 2 derrotas, as coisas estão muito difíceis, jogos muito difíceis que vamos ter pela frente, mas provavelmente não, esperançosamente ainda podemos de facto recuperar destas 2 derrotas. Depois, aspectos negativos, começou logo mal, na minha opinião, tal como aconteceu com o Schmidt. O Rui Costa foi muito teimoso a manter o Bruno Lage. Sabíamos que a qualquer mau resultado as coisas iriam começar a correr mal e começava a haver muita pressão, ainda para mais com as eleições. E pronto, foram 2 maus resultados em casa
evitar um afastamento do Bruno Lage, não há surpresa nisso. Qualidade exibicional, desde o início da época, de facto, pode ter havido jogos um bocadinho melhores, as vitórias foram aparecendo, mas sempre sem aquela dimensão futebolística que o Benfica deve ter a nível de qualidade do futebol, de um futebol atacante, de um futebol vistoso, que orgulhe os seus adeptos. Empates em casa para o campeonato, dois empates, perda de 4 pontos, mesmo a forma como sofremos os golos, muito, muito negativo. Duas derrotas na Champions, também um mau início, e de facto a falta de aposta efetiva na formação. Estou sempre a tocar nesta tecla, mas é verdade, e vou fazer um vídeo sobre isso, penso que nos próximos dias. Depois, aqui a nível de exibições individuais, já vou ser um bocadinho mais específico a seguir, mas eu diria que as boas exibições, Otamendi e António Silva, regra geral, o Otamendi até foi responsável por um gol que sofremos e que ditou o empate, num jogo em casa, mas penso que tem sobressaído ali na defesa. Otamendi e António Silva como defesas centrais e o Dedic, que não está tão bem como no início da época, ele depois lesionou-se e não voltou de facto com a mesma qualidade, provavelmente até relacionado com questões físicas, mas é verdade. Mas de facto tem feito boas exibições. O Pavlidis também. Penso que o Pavlidis estará a subir de forma e tem sempre marcado golos bem importantes. Desilusões do Benfica ali no flanco esquerdo, penso que vamos ter um problema. O Dal, para mim, é uma desilusão porque é um bocado injusto compará-lo com o Carreras da época passada, mas mesmo comparando com o Dal da época passada, com o próprio Dal, ele tem estado de facto em baixo de forma, não tem tido a qualidade que se exige ali um defesa esquerdo. O Obrador, se calhar estou a ser injusto, mas de facto só jogou um jogo pela equipa principal. O Mourinho parece estar ali a encostar que no último jogo acho que nem foi para o banco. Também acho que está a desiludir um bocadinho, até pela falta de confiança dos treinadores. E o Rios, de facto, que tem jogado quase todos os jogos, já jogou os 15 jogos do Benfica, e de facto, todos sabemos que ele vale muito mais do que o que tem mostrado, mas tem que mostrar. A verdade é essa, e tem desiludido pelo valor que custou. Ahm, há quem critique, há quem critique e quem fala que não se pode, de facto, ahm, exigir a um jogador em função do que ele custou, mas sabemos todos que isso vai acontecer em qualquer, eu diria em qualquer área, não só no futebol. O jogador ou o profissional tem que mostrar que vale aquilo que pagaram por ele ou aquilo que lhe pagam. Jogadores a rever. O Sudakov e o Lukebak já mostraram nos poucos jogos que fizeram qualidade, boas qualidades, mais valias para o Benfica, na minha opinião, titulares absolutos. O Lukebak ali, um para um, obviamente não tem só qualidades, mas é um jogador que não temos características, ou não tínhamos características antes dele chegar, e o Sudakov a mesma coisa. O Sudakov a pensar o jogo, taticamente, é de facto muito bom. O Ivanovic entrou bem, depois ali perdeu um bocadinho, também tem jogado menos, mas é a rever, é uma situação a rever, parece bom jogador, mas ainda tem que mostrar, obviamente. O que é que eu fiz aqui? Montei aqui com 3 plantéis com os jogadores do Benfica. E pelas minhas contas, posso estar-me aqui a esquecer de algum, mas temos aqui dois 11 completos, dá 22 jogadores, mais um 9, ou seja, mais 9 jogadores num terceiro, a um terceiro nível, o que daria 31 jogadores. E aqui atribuo uma nota tendo em conta este início de época. Vou ser rápido para que o vídeo também não seja muito, muito longo. O Turbino nota 3, portanto, não deslumbrou, mas também não contribuiu negativamente para resultados do Benfica. Portanto, eu diria que é um 3, se calhar até um 3 mais. Otamendi e António Silva já falei. Obviamente tiveram erros, tiveram jogos mais complicados, mas tendo em conta a média da equipa, podemos dizer assim, quer o Otamendi, quer o António Silva têm estado acima e daí dar-lhes a nota 4. O António Silva está bem melhor do que nas duas épocas anteriores, está perto do nível da primeira época. Dedic também, como já disse, entrou muito bem, agora não estará tão bem quanto ao Porto, já demonstrou assim mais qualidade outra vez, lá está, provavelmente fisicamente já melhor, e eu penso que irá melhorar ainda e irá ser um jogador importante não só a nível defensivo, como também a dar ali profundidade pela lateral direita do Benfica. O Dal, nota 2, não podia ser de outra forma, tem de facto desiludido. Vamos ver se começa a ganhar mais confiança, porque senão vamos ter aqui um problema que só poderemos resolver, porque o Obrador também não me parece contar agora no próximo mercado
no início de 2026. Barrenechea nota 3, Barrenechea eu já falei bem dele, já falei mal dele. Hum, Aqui se calhar estou a ser um bocadinho injusto, porquê? Porque ele veio aqui ocupar o lugar do Florentino que eu gostava muito. E de facto a verdade é que o Barrenechea não é o Florentino, o Barrenechea não vai percorrer tantos quilómetros e roubar tantas bolas como o Florentino, tem de facto outras valias a nível de sair a jogar e quer-me parecer agora que o descanso que ele teve de um jogo que foi castigado, que ele está melhor, jogou bem contra o Porto, mostrou personalidade e poderá eventualmente aqui crescer rapidamente no nosso Benfica. O Rios também já falámos nele, dou-lhe aqui nota 2 porque também não lhe posso aqui dar nota 1, porque ele tem jogado todos os jogos, não tem feito só a geneira, entre aspas. Hum, Há jogos em que ele parece que vai começar bem o jogo, vai fazer um bom jogo, mas não por aí além. Mas ele não é um jogador. Nunca podemos comparar aqui o Rios, por exemplo, ao Cockchu, a nível de gols, a nível de assistências, a nível de técnica. É diferente do Rios. Foi isso que o Bruno Lage achou que fazia falta ao Benfica, apesar de na entrevista ele ter dito que este nome surgiu pelo Rui Costa, coisas que não entendo, não vale a pena. Sudakov, nota 3, um 3 já diria para o mais, porque ele demonstra de facto que tem aqui características que nenhum outro jogador tem em termos de criatividade, de imaginação, de técnica. Depois, a nível de extremos, estou aqui a colocar o Austin na esquerda, que eu acho que ele vai acabar lá. O Austin já teve muito bons jogos esta época, começou com gols, com assistências, mas também já teve jogos a roçar aqui o medíocre e, portanto, dou-lhe aqui a nota 3. Também não é fácil andar em várias posições, já jogou defesa direita, defesa esquerda, extremo direita, médio, não é fácil e não é justo colocar um jogador. Luke Bacchio também já demonstrou ter aquelas características que precisamos e ainda vamos precisar de outro extremo assim, de ir para cima dos defesas, de ser agressivo, de querer rematar, de querer assistir, de querer resolver as jogadas. Às vezes é exagero, mas vale o que vale. Nota 3 porque também não fez muitos jogos. O Pavlidis, quando jogou com o Ivanovic ao lado, fica muito aquém do que ele pode render. Sozinho ele rende muito mais. E, naquelas jogadas onde ele recua para depois quase que servir ali de pivô para, isto falando a linguagem do futsal, para depois abrir na esquerda, na direita, é um jogador de facto muito inteligente e mesmo nos jogos em que não teve tão bem, continuou a marcar e parece-me de facto que o Pavlidis merece esta nota 4. Plantel, podemos dizer assim, um segundo plantel do Benfica, ou um segundo 11 do Benfica, Samuel Soares dou-lhe nota 3. Mas atenção, o Turbino é 3 mais, podemos dizer assim. O Samuel Soares é nota 3 porque ele jogou, se não me engano, 2 jogos, esteve muito bem. Também não foi chamado muito a intervir, mas fez ali bons jogos, boas defesas, confiança. E aqui a nota 3. Depois, o Tomás Araújo também não tem jogado muito bem. Já sabem qual é a minha opinião sobre o Tomás Araújo, é que ele devia ser titular da equipa do Benfica como defesa central, mas entretanto já jogou defesa de direito, o Mourinho também já jogou defesa esquerda, e quer-me parecer que não vai ser a aposta enquanto o Otamendi e o António Silva, que também estão a fazer boas exibições, se mantiverem com este nível, o Tomás Araújo terá que aguardar, a menos que o Benfica jogue com 3 centrais. Mas nota 3, porque sempre que entra, sempre tem sido chamado, tem contribuído com boas exibições, não tem ali prejudicado a equipa. O Bar não jogou, está lesionado. O Obrador nota 1 porque só jogou um jogo e nesse jogo também não lhe correu muito bem, não lhe posso dar a melhor nota. Manuinha não jogou, também lesionado. O João Veloso poucos minutos jogou. O Leandro Barreiro, na minha opinião, tem entrado bem e seria injusto dar-lhe aqui um 2, talvez um 3, 3 menos, porque não tem jogado assim tantos minutos, mas sempre que entra também tem acrescentado, não tanto a nível ofensivo, mas a nível de controle do jogo, a nível de dedicação ao jogo, ele tem de facto entrado relativamente bem. Para este ano, e 2 pelos poucos minutos jogados, porque na minha opinião ele tem entrado sempre bem e muito, mas tem jogado pouco. Portanto, aqui soube agora que ele foi o primeiro jogo que ele jogou no Campeonato do Mundo de Sub-20, onde ele está. Foi o primeiro jogo que ele jogou a titular, agora nos quartos de final, e foi eleito o melhor em campo. E portanto, penso que virá valorizado este Campeonato do Mundo. A Argentina qualificou-se agora para as meias finais e também com mais confiança, ou seja, valorizado e também com mais confiança. Talvez seja aqui um jogador a ter em conta
quando voltar. O Sheldrup deu-te nota 3, mas é uma nota 3 quase que a correr depressa para a nota 2. Ele não tem efetivamente aproveitado as oportunidades. Continua a faltar-lhe muita intensidade. Agora até já me parece que lhe falta também hum, velocidade, portanto, falta intensidade ao Sheldrup, quer a atacar, quer a defender. Falta-lhe também, tem faltado velocidade quando comparado com outros, com os defesas adversários. E depois começa a ser, parece que os defesas já sabem o que é que ele vai fazer. Previsível, começa a ser muito previsível ali com aquela finta para o meio. Ivanovic também entrou bem, entrou a jogar muitos minutos no Benfica, marcou, fez assistências, e agora não tem jogado tanto, na verdade, e quando joga não tem jogado na posição dele, ou seja, ele tem jogado ali ao extremo esquerdo ou ao extremo direito, é onde o Mourinho tem colocado, até pela falta de jogadores em que ele confio para as alas, mas acho que não há dúvidas que foi uma boa aquisição a curto e médio prazo, se calhar mais a médio prazo, porque de facto, pelo menos jogando os dois a ponta de lança ao mesmo tempo, não se estão a conseguir complementar o Ivanovic e o Pavlidis. Por fim, aqui um terceiro nível do plantel que eu diria que aqui estão quase só os jogadores da formação do Benfica e que não jogam. Ou seja, Diogo Ferreira, guarda-redes, não jogou, Winder não jogou, Leandro Santos não jogou, Nuno Félix está lesionado, mas também não jogou, Diogo Pirocinha não jogou, Gonçalo Moreira, que ficou conhecido agora por uma conferência de imprensa do José Mourinho, em que disse que tinha um fraquinho por ele, e de facto eu também tenho, é um jogador que tem dado cartas na formação do Benfica, está na equipa B, também tem jogado bem, marcado gols, apesar da equipa B estar, ainda não ter ganho nenhum jogo, e isso deixa-me preocupado. Bruma também lesionado, o João Rego muitos poucos minutos, não lhe nota só não lhe coloco o tracinho porque ele já jogou, de facto, o Henrique Araújo também muito poucos minutos, jogou mais, mas jogou poucos minutos e jogou sempre em situações muito, muito complicadas para o Benfica. Aqui está um balanço, um resumido aqui do que foi a época do Benfica nestes primeiros meses. Balanço a nível coletivo, balanço a nível individual. Vamos ver se as coisas começam de facto, principalmente a nível de exibições, e diria que também de resultados, se começam agora com mais tempo para trabalhar, a ir ao sítio com o José Mourinho de facto a pegar na equipa e também depois das eleições no dia 25 com mais estabilidade a nível diretivo, que tenho a certeza levará a mais estabilidade também a nível do jogo jogado, a nível dos treinadores e a nível dos próprios jogadores. Mais uma vez pedir-vos que caso tenham gostado deste vídeo, de outros tenham feito, para subscrever o canal, para comentarem, para colocar os vossos gostos, que é de facto muito importante. Um abraço a todos e muito obrigado.